Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Mateus 14, 22 diz bem assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Feche os teus olhos. Pai, nessa noite, me coloco à disposição, Senhor, para transmitir a tua mensagem. Eis-me aqui, Senhor, apenas como um instrumento, apenas como um canal, para que o Senhor fale com a tua igreja. Pai, eu não faço nada, eu não tenho poder para tocar na tua igreja, eu não tenho poder para curar, para libertar, mas o Senhor tem. O Senhor é aquele que fala, o Senhor é quem faz a obra, o Senhor é quem cura, é quem restaura, o Senhor é quem renova a fé. Portanto, Jesus, nesta noite, que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor apareça e que eu me esconda. Eu sou apenas um canal para que o Senhor faça a tua obra. Portanto, Jesus, eu oro para que o teu povo, para que a tua igreja esteja com a mente aberta, com os ouvidos sensíveis, com os corações quebrantados, para receber a tua palavra nesta noite. Fala conosco, Jesus. Nos ensina a ter mais fé. Nos ensina a confiar mais em ti. Fala com o teu povo, nós te damos toda a liberdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, no capítulo 14 de Mateus, nós acabamos de ler, ele narra 4 acontecimentos. O primeiro, a morte de João Batista. João Batista, aquele que era a voz que clamava no deserto, aquele que profetizava a vinda do Messias, o profeta do Senhor. E a Bíblia vai dizer que João Batista agora é preso por Herodes, e no palácio ele vai ficar encantado com a sua mulher, a ponto dele dizer: olha, o que você quiser eu te dou. E ela, preocupada com as palavras que João Batista dizia, preocupada com que de fato ele fosse um profeta e que viesse um homem que pudesse ameaçar o reino deles, ela vai falar: eu quero a cabeça de João Batista.
Herodes fica muito arrependido, mas ele havia falado aquilo na frente dos seus empregados. Então ele não podia voltar atrás com a sua palavra. Então ele manda matar João Batista e a cabeça de João Batista é posta numa bandeja. João Batista é decapitado. O segundo acontecimento é o que o pastor Alésio acabou de mencionar, mas pela perspectiva de João: a multiplicação dos pães e peixes. Jesus está entristecido pela morte de João Batista e ele vai para o deserto orar, mas a multidão fica sabendo que Jesus está no deserto e vai atrás de Jesus. Então lá no deserto Jesus começa a ensinar o povo e o tempo começa a passar e o povo fica com fome e não há o que comer, não há do que se alimentar. Então o menino surge com 5 pães e 2 peixinhos. Você sabe muito bem que ali acontece a multiplicação e mais de 5.000 pessoas são alimentadas. Esse é o segundo acontecimento. O terceiro é esse que acabamos de ler em Mateus 14. É o evento ao qual Jesus anda sobre as águas diante dos discípulos no barco. E o quarto acontecimento, que é após os discípulos chegarem ao local de objetivo, há ali a cura dos enfermos de Genezaré. Então esses são os 4 acontecimentos que Mateus vai narrar nesse capítulo 14. E quando nós lemos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós sabemos que o ministério de Jesus ele não é fixado em um único lugar. O ministério de Jesus ele é marcado por constantes viagens. Jesus ele desenvolveu seu ministério sempre viajando. E no capítulo 14 nós vemos que Jesus ele primeiro está no deserto, depois ele vai até o mar da Galileia e por fim ele termina em Jerusalém. 3 diferentes localidades. E toda vez que o ministério de Jesus tomava proporções maiores do que a Galileia, era necessário fazer essa travessia do mar. E o barco de Pedro era utilizado para essa travessia. Jesus utilizava o barco de Pedro para isso. Eu ainda lembro da ministração da palavra que o pastor Romeu trouxe há poucas semanas atrás, a qual ele falava da pesca maravilhosa, aonde Jesus utiliza no barco de Pedro. Primeira vez que Jesus encontra com Pedro ali, já utiliza o seu barco para ensinar a multidão. Ali também estavam os barcos de João e seu irmão Tiago. Mas a Bíblia narra que, além dos dois no barco, ainda havia Zebedeu, seu pai, e os seus funcionários, os seus empregados. Então o barco de Tiago e João não estava disponível. Mas no barco de Pedro, estava somente Pedro e André. Então havia vaga para que Jesus entrasse no barco. O barco de Pedro estava disponível para Jesus. E nós vemos durante toda a Bíblia, durante todo o Novo Testamento, principalmente durante os Evangelhos, que Jesus entrou no barco e Jesus saiu do barco. Jesus entrava no barco, Jesus saía do barco. Mas aqui no capítulo 14, dessa vez há algo diferente. Dessa vez Jesus vai despedir a multidão e ele vai para o monte orar. Jesus despede a multidão e ele vai ordenar aos discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. Eu não irei com vocês. E é interessante porque nós lemos aqui, na minha versão está escrito: e Jesus compeliu aos discípulos que entrassem no barco. Aqui é mais que uma ordem,
O verbo compelir significa forçar, significa usar a força, obrigar. Jesus obrigou os discípulos para que entrassem no barco. Isso não era comum no ministério de Jesus. Jesus precisar obrigar algo aos discípulos. Mas se Jesus obrigou, é porque houve resistência. Os discípulos não queriam entrar no barco. Ora, muitos daqueles discípulos eram pescadores. Eles conheciam o mar. Conheciam o mar da Galileia. Eles sabiam quando uma tempestade estava por vir. Então, provavelmente, eles viram o céu escurecendo. Eles viram as nuvens se acumulando. E ainda por cima, Jesus não ia com eles. Então, provavelmente eles disseram: sem o Senhor nós não vamos, Jesus. Eu não vou. Nós não vamos. Então Jesus precisa obrigar para que os discípulos entrem no mar. Agora, os discípulos estão no mar. Eles obedecem a Jesus. E aquilo que eles tanto temiam está acontecendo. A Bíblia vai dizer que no meio do mar, no meio, eles estão cansados de tanto remar. Eles estão fadigados e as ondas estão batendo no barco, estão chacoalhando o barco, estão jogando o barco de um lado para o outro. E tudo isso porque o vento era contrário. E a pergunta é: por que o vento era contrário? Porque sempre há um motivo quando o vento está contrário. Nunca é por acaso. Eu provo isso para você. Quando lemos pela perspectiva de Marcos, essa mesma história, lá em Marcos 6, Marcos vai deixar claro que Jesus ordena que eles entrem no barco e vão para Betsaida. Mas quando lemos pela perspectiva de João, João vai dizer que os discípulos estão indo para Cafarnaum. Opa, tem um problema aí. Jesus manda eles irem para Betsaida, mas eles estão indo para Cafarnaum. Toda vez que Jesus mandar você ir para Betsaida e você for para Cafarnaum, o vento vai ser contrário. Olha, veja, Jonas vai para Nínive pregar. Não, eu vou para Tarsis. Olha o vento contrário chegando no barco de Jonas. Olha Jonas sendo expulso do barco. Olha Jonas sendo engolido por um grande peixe e sendo colocado direto em Nínive. O vento contrário chegou para Jonas, mas não foi para matar Jonas. O vento contrário chegou para os discípulos, mas esse vento contrário não era para matar os discípulos, não era para destruir aquele barco. O vento contrário, ele serviu para colocar os discípulos na direção certa. Ei, eu tenho uma palavra para a sua vida hoje. Escute a voz de Deus. Escute o direcionamento de Deus. O vento está contrário hoje. Esteja com os seus ouvidos sensíveis, porque Ele tem a direção correta e Ele está alinhando os teus caminhos nessa noite. Tem um motivo para o vento contrário. Não é por acaso. É um vento que Deus permite para colocar na direção certa. E há uma diferença dessa tempestade para a outra tempestade a qual os discípulos experimentaram. Na outra tempestade, Jesus está no barco com os discípulos, a qual Daniel muito bem pregou também há poucas semanas atrás. E havia um objetivo. Jesus estava indo para libertar o gadareno. Então, há uma tempestade cujo objetivo é destruir os planos de Jesus, impedir que o objetivo de Jesus seja alcançado.
Jesus está dormindo no barco. E quem sabe, o diabo até pensou: olha, agora é a minha chance de matar aqueles discípulos, de destruir aquele barco, de frustrar os planos de Jesus. Mas o que o diabo não sabia é que Jesus tem mais poder dormindo do que o diabo acordado. Jesus acorda, se levanta e ele vai dizer: vento, cala-te. Eu nem sabia que vento tinha boca. E Jesus sabe até onde fica a boca do vento. Vento, cala-te. A expressão usada por Jesus é a mesma que ele usa lá em Lucas capítulo 4 para repreender um demônio. Cala-te. Aquele vento estava endemoniado. Mas nem todo vento é causado por Satanás. Tem ventos que são permitidos por Deus, assim como esse em Mateus capítulo 14. E que vento é esse, Gabriel? É um vento que mostra o GPS de Deus, recalculando a rota da minha e da sua vida e nos alinhando direto para o propósito que Ele determinou sobre nós. Aleluia. A Bíblia vai dizer no versículo 24 que as ondas agitavam o barco, as ondas que chacoalhavam o barco, as ondas se aproveitam das circunstâncias para causar medo nos discípulos. Não era o vento, eram as ondas que causavam terror. Eram as ondas que deixavam os discípulos apavorados. Foram as ondas que fizeram os discípulos se cansarem de tanto remar. E neste momento, Daniel, como você pregou, na primeira tempestade Jesus estava no barco. Mas agora, os discípulos se olham. Os discípulos olham para dentro do barco. E Jesus não está lá. Os discípulos não veem mais Jesus. Os discípulos dessa vez não ouvem Jesus. Os discípulos não sentem Jesus. E a pergunta é: onde está Jesus? Onde está Jesus nos momentos da tribulação? Quem nunca se perguntou: aonde está Jesus quando eu fiquei desempregado? Onde estava Jesus quando a enfermidade chegou? Onde estava Jesus quando o meu casamento ficou desestabilizado? Onde está Jesus? Onde está Jesus quando o vento soprou? Onde está Jesus quando as ondas aumentaram sobre a minha vida? Onde está Jesus? Marcos vai dizer, ainda no capítulo 6, que Jesus está lá em cima, do alto do monte, observando a dificuldade dos discípulos. Jesus, a 6 quilômetros de distância, a alguns metros de altura, de cima do monte, ele via a dificuldade que os discípulos passavam. Ei, eu tenho uma palavra para a sua vida. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando. Eu não sei o que te amedronta, o que te aflige nessa noite. Eu não sei o que você está passando, que parece que você fala com Jesus e Ele não responde, que parece que você busca e Ele não se aparece para você. Mas eu tenho uma notícia para te dar: Ele está te vendo, por mais que pareça que Ele está longe. Ei, na outra tempestade Jesus estava no barco, estava perto. Agora nessa tempestade Ele está longe, mas Deus ainda é Deus de perto e continua sendo Deus de longe. Ele vê você, Ele vê a tua aflição, Ele vê as tuas dificuldades, Ele contempla a tua vida e Ele está dizendo nesta noite: eu vejo você. A boa notícia é: a quarta vigília da noite está chegando e Ele vem andando sobre as águas em direção ao meu e ao seu encontro. Gabriel, por que é que Ele ainda não apareceu? Por que é que Ele ainda não chegou?
Por que é que eu ainda não ouço a voz dele? É porque não é no meu nem no seu tempo. Não é como a minha vontade. Não é do meu querer. Há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo dos propósitos de Deus. É no tempo dele, é na vontade dele. Mas fica tranquilo, porque a quarta vigília da noite está chegando e ele está vindo ao nosso encontro. Na quarta vigília da noite, Jesus vai ter com eles, andando sobre as águas. Mas Gabriel, o que é que balançava o barco? O que é que chacoalhava o barco? O que é que jogava o barco de um lado para outro? O que é? As ondas. As ondas. O problema da história nunca foi o vento. O problema dessa história são as ondas. Mas é sobre o que Jesus vem andando? Na quarta vigília da noite, Jesus está andando sobre o que? Jesus vem andando sobre as ondas. É sobre as ondas. Ele está sobre toda a sua dificuldade. Ele anda por cima daquilo que te aflige. Está abaixo dos pés dele as ondas. Está abaixo dos pés dele os seus problemas. Está abaixo dos pés dele as tuas aflições. Está abaixo dos pés de Jesus os medos, os anseios, as nossas dificuldades. Tudo o que nos aflige está abaixo dos pés de Jesus. Ah, meu Deus, aquilo que nos aflige, que nos coloca medo, nossa angústia, está tudo abaixo dos pés de Jesus. Ele está dizendo: eu sou maior do que essas ondas. Eu sou maior do que o vento. Eu sou maior do que o barco. Eu sou maior do que tudo aquilo que quer te parar. Só quem vê que Ele é maior. Ah, Ele é rei maior do que Davi. Ele é profeta maior do que Isaías. Ele é sacerdote maior do que Arão. Ele é líder maior do que Moisés. Ele é um sábio maior do que Salomão. Ele é pregador maior do que Paulo. E nesta noite, o maior, ah meu Deus, o maior está vindo na nossa direção, caminhando sobre as águas, sobre as ondas. Ele é maior. Ele é maior. Glória a Deus. Ele é maior do que tudo, do que todos. Quem pode se comparar à grandeza dele? Quem pode se comparar à tua soberania? Ele é maior. Jesus anda sobre as águas por aproximadamente 6 quilômetros. E quando os discípulos o veem, eles gritam: é um fantasma, é um espírito. Eles estão com medo. Mas Jesus, ele se apresenta aos discípulos e diz: não temas, sou eu. No grego, a tradução para isso aqui é: eu sou. Jesus está dizendo: não temas, eu sou. Escute, nenhum judeu tinha coragem de utilizar essa palavra, de falar desta forma: eu sou. Porque eles sabiam que o eu sou era o nome de Deus no Antigo Testamento. Então, se os judeus fossem se apresentar, eles falariam: eu servo, eu diácono, eu pregador. Mas Jesus, toda vez que se apresentava, ele falava: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida.
Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou. Jesus se apresenta para aqueles discípulos dizendo: eu sou Deus. O socorro bem presente no momento da angústia. Eu cheguei para socorrer vocês, não temam. Eu sou Deus. Ele é. Ele é. Então Pedro, de dentro do barco, ouvindo as palavras de Jesus, ele vai dizer algo que para mim é até loucura. Ele vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me vir contigo sobre as águas. Gente, as ondas estão balançando o barco. O céu não está bonito, não tem estrela no céu, não dá para ver a lua. Está tudo preto, tudo escuro. É a quarta vigília da noite, são entre 3 e 6 da manhã. Os discípulos estão no meio de uma tempestade. Tem vento soprando, tem onda batendo, tem relâmpago no céu. É uma tempestade. Será mesmo que essa é a melhor maneira de checar a identidade de Jesus? Manda-me ter contigo sobre as águas. O interessante é que a resposta de Jesus é simples: vem. Vem. Vem, porque em mim você pode confiar. As ondas estão batendo, o medo está te alcançando, mas em mim você pode confiar. Eu sou Deus. Eu sou Deus que fala contigo. Eu sou Deus que te dá segurança. Eu sou Deus que te permite andar sobre aquilo que quer te paralisar. Eu sou o Deus que te coloca por cima das adversidades. Eu sou o Deus que te capacita. Assim diz o Senhor. Vem, Pedro. E Pedro vai. Pedro vai e começa a andar sobre as águas. E a Bíblia diz que, reparando a força do vento, ele teve medo. E quando ele começa a afundar, ele grita: Jesus, salva-me! E aqui eu vejo que é onde o medo entra, a fé sai. E onde a fé entra, o medo sai. Jesus, ele chega diante da tempestade e ele fala: não temam, vem Pedro caminhar comigo. Pedro lança fora todo o medo, se enche de fé e vai caminhando sobre as águas com Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que, reparando nas circunstâncias, tirando os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Pedro deixa o medo retornar e a fé vai embora. Eu tenho uma notícia para você. Se me perguntarem hoje: Gabriel, me dá 2 definições de fé. A primeira, eu falo Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Mas se me disser: Gabriel, não estou satisfeito ainda, eu te dou outra. Aqui em Mateus 14. Fé é você estar com os olhos fixados em Jesus em meio à tempestade. Não importa a dificuldade, não importa a adversidade. Fé é manter os olhos fixados em Jesus. Mantendo os olhos nele, nós não vamos afundar. Mantendo os olhos nele, nós não vamos fraquejar. Mantendo os olhos fixos nele, nada vai nos impedir de alcançar o objetivo que ele determinou para nós. Mantém os olhos fixados nele. Isso é fé. Isso é fé. Quando você quiser falar, quando você quiser. Deixa eu estudar, meu filho. Fé. Sobre fé. Quando a minha e a sua fé forem maior do que os nossos medos,
tempestade vai cessar. O vento vai parar. As ondas vão se acalmar. Nessa noite, eu profetizo uma fé inabalável para mim e para a sua vida. Porque com essa fé, as tempestades que nos assolam, as tempestades que querem nos fazer parar, elas vão cessar. As tempestades vão se acalmar. E nós vamos viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Esteja pronto para andar sobre as águas. Esteja pronto para enfrentar esse vento contrário. Porque vento contrário também nos eleva. Nós precisamos às vezes de um vento contrário. Porque é com ele que nós chegamos ao Senhor. Se o vento estiver a favor, a gente para de orar. Se tudo estiver bem, a gente relaxa. Mas quando o vento está contrário, eu e você nos dedicamos mais a esse altar. Eu e você oramos mais, buscamos mais, jejuamos mais. Quando um avião vai decolar, o vento não pode estar a favor, o vento tem que estar contrário, porque o vento contrário ajuda o avião a decolar. É com esse vento contrário que eu e você vamos viver o sobrenatural de Deus. Nós vamos decolar, nós vamos desenvolver, nós vamos crescer em nome de Jesus. Eu posso ir além do impossível. Não há limites. Eu tudo posso. O inferno teme ao ouvir a tua voz. Não temas sombras da tempestade. Sua voz acalma, tira o medo que me assombra. Que glorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo me manda. Não temas sombras da tempestade. Ele começa a afundar. Ele faz a oração mais rápida e mais sincera que o crente pode fazer. Não dá nem tempo de utilizar palavras bonitas, formais. A oração é rápida. Jesus, salva-me! Acontece que Pedro não percebeu que ele estava tão próximo de Jesus, a ponto de Jesus apenas estender a mão e trazer Pedro de volta. Pedro precisou descer para entender que Jesus estava perto dele. Pedro não foi o único. Zaqueu, desce da árvore, porque hoje eu estarei na sua casa. Jeremias, desce à casa do olheiro. Naamã, desce 7 vezes por esse rio e serás curado. Pedro, você desceu, mas eu estou perto de ti, porque tem tanta pequena fé assim. Você está tão perto, Pedro, próximo de você. Eu estou e eu te levanto. Eu te levanto para viver o sobrenatural. Existem aqueles que preferem destacar a falta de fé de Pedro. Eu prefiro admirá-lo neste momento, porque a Bíblia diz que ele e Jesus voltam lado a lado para o barco. Pedro ele vai em direção a Jesus sobre as águas, e ele volta com Jesus também sobre as águas.
Pedro não anda apenas uma vez, mas ele anda 2 vezes sobre as águas. É isso. Aqui eu aprendo. Primeiro, quando entendermos que existem ventos que é Deus que permite nós passarmos. Segundo, quando entendermos que Jesus está acima, Ele é maior que todas as ondas que podem balançar o nosso barco. E terceiro, quando entendermos que a nossa fé, ela precisa ser maior do que qualquer medo, que nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, em meio à tempestade, aí sim eu garanto para você, o vento vai cessar, a tempestade, ela vai parar. Ei, eu sei que está difícil, Jesus não nos isenta de chorar, mas Ele garante o nosso riso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ele é fiel, Ele continua fiel. Ele não mudou. Ele continua fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Às vezes, Jesus está no barco, mas às vezes Ele não está. E pode parecer que Ele está longe, mas Ele continua vendo e cuidando de mim e de você. Ele é fiel, aquele que era, que é e que há de vir. Essa tempestade vai cessar. Essas ondas vão se acalmar. Os discípulos vão chegar no propósito. E agora eles chegam junto a Jesus. E lá, em Genezaré, enfermos vão ser curados. Quando essa tempestade passar, quando essas ondas se acalmarem, eu e você chegaremos no nosso destino profético. Chegaremos aonde Jesus determinou que eu e você chegaríamos. Não desista, não pare, porque a palavra dele não mudou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu e você somos escolhidos. Se eu estou aqui, é porque eu sou escolhido. E o que impede você de estar aqui hoje são as ondas. O que impede você de viver o teu chamado são as tempestades. Ele tem poder para cessar. Tem poder para cessar as tempestades. Eu profetizo que nós viveremos o nosso destino profético. Eu profetizo que tudo o que foi prometido irá se cumprir no tempo determinado de Deus para mim e para a sua vida. Em nome de Jesus. Pastor Alésio.